Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura aqui do pregão do dia 2 de abril de 2013. A gente teve ontem um pregão bastante estranho, a gente teve bastante consolidação, bastante indefinição no dia de ontem e depois do nada o mercado simplesmente deu uma pancada e acabou fechando praticamente na mínima, tá? O que a gente não levou muita fé foi no volume. O mercado ontem apresentou um volume muito abaixo da média, foi o segundo menor volume do ano em função do feriado na Europa, então a gente não teve aí nada muito consistente para o dia, tá? Isso nos deixou bastante reticentes com relação ao movimento. A gente acabou ficando aí mais ou menos sem referência, uma vez que uma pancada como a gente teve ontem, que o nosso mercado acabou tendo aí uma queda de quase 1%, 0,8%, fechando na mínima, tal, na região das médias, não foi corroborado pelo volume, então tudo isso nos deixa um pouco céticos com relação a esse movimento. Tá? Pro dia de hoje, então, a gente começa tudo de novo, do zero. Vamos imaginar que tentar tirar aquele candle de ontem da jogada, justamente porque não tivemos volume suficiente para o mercado trabalhar com um movimento consistente, tá? Então, para hoje a gente fica nessa indecisão. A gente vai ter que trabalhar muito bem com a abertura dos futuros, elas vão nos dizer bastante coisa, e a gente vai ter que esperar o mercado abrir para ver realmente o que vai acontecer. Tá? Não tem muita definição antes, não tem muita recomendação antecipada. Hoje é justamente o dia de esperar acontecer, justamente o dia de aguardar o movimento se confirmar, e daí sim a gente tentar encontrar alguma condição interessante para trabalhar. Tá certo? Vamos liberar a tela para vocês então. Vocês estão vendo Ibovespa diário. Então, como falei para vocês, ontem nós tivemos aí um dia de volume muito abaixo da média. Vamos colocar aqui. Vocês podem ver que foi o segundo menor volume do ano, perdendo apenas para um feriado americano. Então foi realmente muito, mas muito complicado de trabalhar no dia de ontem. E a gente deixou aqui esse candle, então, de queda, que fechou praticamente na mínima do dia. Tá? Porém, a gente não teve um rompimento nem da máxima e nem da mínima. Quando a gente tem isso, a gente passa a trabalhar com a máxima e mínima do dia anterior, tá? Que essa é a referência. Então, a máxima e mínima de ontem não significa muita coisa. O que significa é 56.373, que é a máxima lá de sexta-feira, e 55.873, que é a mínima lá de sexta-feira, tá certo? Então, esses dois valores aqui, que são os valores importantes, vamos esperar que hoje, com os mercados europeus voltando ao normal, a gente tenha um volume um pouco melhor. A gente teve aqui já uma sequência de pregões, pelo menos 1, 2, 3, 6, 7 pregões abaixo aí da média de volume, que foi a semana passada. Então foi bastante complicado de trabalhar nessa situação. Vamos torcer para que nesse começo do segundo trimestre, aí, nesse começo de mês, que a gente consiga desenvolver aí um volume um pouco mais consistente, que a gente consiga desenvolver algo mais real para a gente conseguir trabalhar, tá certo? Então é isso aí que a gente espera para hoje. Eu continuo trabalhando com a hipótese de um teste de fundo, que pode ter até se iniciado ontem. A gente disse que não vê muita consistência no movimento, mas não quer dizer que ele não esteja correto, tá? Então, hoje a gente pode continuar trabalhando em queda, nada indica que isso não vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu continuo trabalhando com a hipótese de um teste de fundo, onde a gente venha testar essa região aqui, primeiramente de 55 mil pontos, e depois aqui nessa região de 54.647, tá? Então, 55 mil, depois 54.647, tá? É isso que a gente tem, então, para o dia de hoje aqui na nossa bolsa. O mercado americano segue fazendo máxima em cima de máxima. A gente, mais uma vez, ontem teve máxima histórica, mais uma vez o mercado fechando aí com indecisão e continua naquela balada. Para hoje a gente espera exatamente a mesma coisa. O mercado lá trabalhando com consolidação aqui depois de um forte movimento, demonstra muita força, muita consistência no movimento de alta no mercado americano, uma vez que não consegue nem fazer uma correção decente, tá?
Então vamos lá para o dia de hoje. A gente tem de notícias, deixa eu trazer para vocês aqui. Nós temos de notícias, às 11 horas, nós temos pedidos às fábricas lá nos Estados Unidos, tá? Então sendo divulgado aí hoje às 11 horas. É a única notícia importante que a gente tem aí no dia acontecendo lá no mercado americano, tá? Como recomendações, a gente, deixa eu ver como é que está hoje, a gente tem alguns ativos, até que está bem consistente o relatório. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Tem bastante coisa para compra, bastante coisa para venda. Vamos iniciar então com compra. Vamos trabalhar com Usiminas. A Usim 5 era uma recomendação de compra no dia de ontem, uma bela recomendação. Parabéns ao pessoal que operou Usiminas ontem. A gente estava de olho rompendo aqui 11,42 com alvo lá nos R$12, tá? Então, perdão, a gente estava de olho ontem, rompendo aqui R$11, com alvo lá no 11,40, 11,50, R$12. A gente chegou ontem a 11,42 e para hoje, rompendo esse 11,42, a gente tem alvo lá na região dos R$12, tá? Então tá muito bonita a Usiminas. Ela teve ontem no intraday um dia de alta forte no começo do pregão, depois no final ela enrolou um pouco, o que pode até ser interessante para o dia de hoje, uma vez que ela já fez a correçãozinha dela aqui nos 15 minutos, ela pode traçar mais um movimento para cima se romper esses 11,42, tá? Então tá aí a Usiminas, Usim 5 rompendo 11,42, tá? Temos também a Gol 4, e essa aí uma apostinha que a gente coloca para vocês, vem de uma queda muito forte. Ontem testou fundo, exatamente aqui, não fez nova mínima, fechou com invertido. Claro que o volume foi abaixo da média, mas ele foi em todos os ativos. Então, apesar do volume, a gente trabalha aí com rompimento dos 11,90, tem alvo nos 12, até aí já dá para gerenciar. E aí rompendo os 12, a gente pode acreditar em objetivo aqui na região dos 12,49, que é a linha média, tá? Então esta é a Gol, código dela Gol4. Além da Gol, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3. A Brasil Foods, a gente está de olho nela, rompendo aqui os R$46. Recomendamos várias vezes aqui, até que desistimos. Depois que a gente desistiu, ela resolveu andar. Então são coisas que acontecem no mercado. Rompendo aí os 46, a gente tem alvo lá na região de 46,75, tá? Que é a máxima anterior dela. Acho que vale a pena ficar de olho também, tá? Temos aí também a MRV E3, MRV Engenharia. A MRV, ela vem também de uma queda muito acentuada, caiu pra caramba. Vou colocar aqui no candle mensal. Vocês vão ver que no candle mensal ela caiu simplesmente 34% no último mês, vem de várias semanas consecutivas de queda, caindo 11% numa semana, 11% na outra, mais 11% na outra, enfim. Então tem bastante espaço para uma correção aí. Se romper 8,51, ela pode ficar interessante. Primeiro objetivo aqui na região de 8,78, depois lá na região dos R$9, tá? Esta então é a MRV, o código dela é MRV Engenharia. A gente está de olho no repique dela aqui no gráfico diário, que pode dar um movimento interessante para a gente operar no intraday, tá? E essas eram então as recomendações de compra do dia. Vamos trabalhar então com as recomendações de venda, iniciando aqui com a Fibria, FIBR3, então está aqui a Fibria. A gente teve ontem um invertido depois de 2 candles de alta forte, subindo aí 4,7 num dia, mais 3,6 no outro. E ontem tivemos um invertido aqui, tá? Então perdendo 23,85, alvo em 23,49 e depois lá nos R$23, acho que pode ser um movimento interessante, uma correçãozinha curta para a gente trabalhar no intraday. Não recomendamos segurar a posição disso aí. Então entrou, colocou, gerenciou risco, colocou stop, atingiu o objetivo, liquida ela e pronto, tá? Temos aí também a Hipermarcas. A gente já estava de olho na venda dela ontem, acabou não desenvolvendo. E para hoje tem espaço ainda para ela desenvolver, tá? Se por acaso ela perder aqui esse 15,66, que é a mínima dela de ontem, ela pode ficar legal com o alvo nos 15,35, depois lá nos R$15, tá? Esta é a Hipermarcas, o código dela HYPE3, tá? Além da Hipermarcas, nós temos também a Petrobras. A
Petro 4, ontem também aí deixando um candle de queda forte, apesar de um volume baixíssimo, ela trabalhou aí com uma queda de 1,7%, tá? Então para hoje, se perder os R$18, ela tem objetivo primeiramente lá no 17,83, depois 17, perdão, deixa eu marcar aqui, 17,83, depois aqui 17,42, depois 17,26, tá? Então esta é a Petrobras, o código dela Petro 4. Além da Petro, nós temos também a Vale 5, e a Vale ontem teve uma queda fortíssima, uma pancada ontem de 2,6%, já está perto da mínima do ano de novo, que é a região dos 32,29. E para hoje, se ela perder esses 32,38, que é a mínima de ontem, ela tem alvo lá nos 32,29, que é a mínima anterior, depois alvo lá nos R$32, tá? Aí perdendo 32, claro, 30,92, 31, 30,92, aí tem alvo até lá na mínima do ano passado, que é 30,71. Cuidado com esse volume dela e também com o volume do mercado, é claro, tá, gente? Foi bem estranho o volume no dia de ontem, tá? Temos Gerdau, GGBR4, também ontem deixou aqui um candle de venda forte na região das médias, e para hoje pode ficar interessante também, se perder essa mínima aqui de 15,22, ela tem um pequeno suporte aqui na região dos 15,12, e daí perdendo esse suporte a gente tem alvo lá na região de 14,62, tá? Esta então é a Gerdau, o código dela GGBR4. Aí nós temos a HGTX3, a Ering, tá? Então tá aqui a HGTX. Ontem a gente recomendou venda nela, perdendo 35,91, fez um movimento fortíssimo. E para hoje, se perder 34,85, tem alvo em 34,66, depois 34, 33, 32 reais. Aí tem alvos bem maiores para a gente seguir com ela aí, tá? Então esta é a Ering, o código dela HGTX3, tá? Essas são então as recomendações de venda para o dia. Só para relembrar, só para recapitular, nós recomendamos compra de Uzi Minas, Gol, Brasil Foods e MRV, e venda de Fibria, Hipermarcas, Petrobras, Vale 5, Gerdau e HGTX, todas com ressalva de volume baixo, tá? Vamos dar uma olhadinha então na BMF, contrato de café e CFU13, vencimento lá em setembro. Contrato de café, a gente está trabalhando com indefinição. Ele teve aqui essa região de consolidação, que é o 169,25, está trabalhando dentro desses limites aqui, então por enquanto é melhor ficar de fora, só se perder 169,25, tá, gente? Não está tão longe também, se acontecer isso ao longo do dia, pode dar uma venda com alvo aqui nessa região de 166, tá? Temos aqui o contrato de milho CCM K13, então a gente também teve aqui ontem uma queda muito forte no milho, mas a gente não teve oportunidade de entrada, porque ele abriu já com gap de baixa direto, já abriu dando uma pancada aí, então já foi bastante complicado de trabalhar, tá? Então não conseguimos aproveitar, mas agora também já passou um pouco do momento, tá? Então vamos segurar um pouquinho, vamos deixar ele trabalhar um pouco, de ver se a gente consegue uma nova entrada depois de uma enrolaçãozinha por aqui, tá? O boi gordo finalmente está corrigindo, corrigiu um pouco ontem, o que é muito bom. Depois dessa correção ele deve dar novas oportunidades na ponta compradora e isso pode ser algo muito interessante para a gente trabalhar, tá? Contrato de dólar, mini dólar, está trabalhando com uma certa indefinição por aqui, continua enrolado, teve algum dia de alta, agora já está aqui na indefinição de novo. É um contrato que tem sido muito complicado de trabalhar, a gente praticamente não está operando aí o dólar, tá? E finalmente temos o nosso mini índice, que vale a mesma lógica, vale o candle de sexta-feira, tá? Então ele abriu de novo enrolado aqui, tá trabalhando numa leve alta de 0,24, então aí um pouco indeciso, abriu na mesma enrolação, e antes da gente ter algum rompimento desses aqui que eu falei para vocês, ou dos 55,855 ou dos 56,435, é melhor ficar de fora, é melhor ficar guardando. Ainda não tem muita definição acontecendo no nosso mercado. O volume foi baixo, não foi muito legal, tá, gente? Acho que está bastante enrolado aí, ok? Então, é isso que a gente tem para o dia de hoje. Vamos ver como está
aqui o nosso futuro americano. Está trabalhando em alta de novo lá, com 0,35%. Vamos ver como é que está o diário. Já rompeu máxima em relação ao dia anterior. A gente já deve ter na abertura uma nova máxima histórica lá nos Estados Unidos. E de novo aí a gente está trabalhando com muita indefinição com relação aí ao mercado americano. A gente está muito desligado do mercado americano. Eles lá estão na máxima histórica e a gente aqui está trabalhando aí com bastante indefinição. Tá? Então fica valendo isso. Para o mini índice, trabalhem com o candle de sexta-feira. Tá? Então, Vinícius colocou quinta-feira, não, é sexta-feira mesmo, tá, Vinícius? Esse é o candle de hoje, mercado futuro abre às 9, não esqueça, tá? Então esse aqui é o candle de hoje, esse aqui é o candle de ontem, esse aqui é o candle de sexta, ok? Ontem era segunda, então sexta-feira. Sexta-feira, então, vale o candle de sexta, tá? Então, se não romper, não tiver um rompimento aqui, nem da mínima nem da máxima, vamos ficar de fora, deixar o mercado enrolar um pouco aí, ver se a gente consegue alguma coisa mais consistente, tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar então o nosso call de abertura. Eu recomendo bastante cautela no dia de hoje. Eu acho que deve ser um dia bastante complicado. Deve ser um dia bastante difícil, pelo menos na abertura, com muita indefinição. Tá? Então trabalhem aí com bastante consistência, esperem o movimento definir um pouco, esperem as coisas se tornarem um pouco mais consistentes, para daí sim a gente conseguir montar uma posição mais tranquila, tá certo? A gente convida todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro e participar gratuitamente por uma semana do nosso curso ao vivo durante o pregão, das aulas noturnas, enfim, conhecer toda a nossa estrutura aí gratuitamente ao longo de uma semana. É só fazer o cadastro de vocês, são todos nossos convidados, tá certo, gente? Então um grande abraço a todos e a gente se vê daqui a alguns minutos lá na sala do curso ao vivo. Até lá.